Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que mais uma vez está conosco em mais um estudo do Apocalipse, versículo por versículo. Hoje nós estaremos estudando a carta à igreja em Tiatira. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em sua casa. No livro do Apocalipse, nós vamos estudar o capítulo 2, os versículos 18 até o 29. Carta do Senhor Jesus Cristo à igreja no período de Tiatira. E vamos estudar versículo por versículo e estar explanando a mensagem que o Senhor tem para a igreja no período de Tiatira, a qual tal mensagem também alcança ao seu coração e alcança ao meu coração. E a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 2, o primeiro versículo que vamos estudar, o versículo 18, nos diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Bom, o Filho de Deus. Nós vemos que ao início de cada carta que o Senhor, por intermédio de João, envia para as igrejas, tanto as igrejas que existiam no período do apóstolo João, ali na Ásia Menor, as 7 igrejas, como também as igrejas proféticas, nos 7 períodos da história do grande conflito entre Cristo e Satanás, após a morte e ressurreição de Cristo até a consumação dos séculos. Sempre o Senhor inicia com estes dizeres: ao anjo da igreja X ou da igreja Y, neste caso, ao anjo da igreja em Tiatira. Ao anjo aqui, eu repito, como tenho dito nos outros estudos, este anjo não é um anjo celestial que estava na igreja de Tiatira, mas esse anjo se refere ao mensageiro, o pastor, o qual existia na igreja de Tiatira, e os mensageiros de Deus, os servos de Deus, os pregadores da palavra de Deus no período da igreja de Tiatira, o qual vai do ano 538 depois de Cristo até o ano de 1798 depois de Cristo. Nós vemos que ao Senhor Jesus dizer que ele era o Filho de Deus, nessas primeiras palavras, neste primeiro versículo da carta à igreja de Tiatira, ele estava então demonstrando que este período profético da igreja de Tiatira haveriam complicações com relação a quem é verdadeiramente o Filho de Deus. Talvez não que uma pessoa quisesse tomar para si o nome de Filho de Deus, mas alguma pessoa, ou talvez algum governo, alguma coisa estaria acontecendo neste período da igreja de Tiatira, que poderia então, esta situação, estar querendo colocar de parte a Cristo e tomar para si as prerrogativas de Cristo. Somente Cristo é o Filho de Deus, o qual foi enviado pelo Pai ao mundo, o qual salvou a humanidade por intermédio do derramamento de seu sangue, de seu puro, divino e santo sangue. E então, após ascender aos céus, somente Ele, Cristo, o Filho de Deus, torna-se então o intercessor entre Deus e o homem. Então Jesus queria deixar muito claro para a igreja no período em Tiatira que somente ele é o Filho de Deus, que intercede entre Deus o Pai e o homem pecador, o qual alcança a justificação tendo fé no Filho de Deus. Mas ele também diz que ele possuía olhos
como de fogo. Nós vemos na história eclesiástica e na história social, que este período de 538 a 1798 depois de Cristo foi o período da Idade Média, chamado como o período das trevas. Não apenas trevas no contexto social, econômico, mas trevas também no contexto religioso. Cristo, ele estava dizendo que ele tem olhos como chamas de fogo. Os olhos de Cristo, tal como chamas de fogo, eles podem penetrar as trevas morais, podem penetrar as trevas ou o que está em oculto também nos corações e na mente dos homens. Nem a idade escura espiritual, nem a idade escura social, nem a idade escura moral poderia, na verdade, encobrir os propósitos dos homens diante dos olhos do Filho de Deus. Ele podia enxergar todas as coisas que estavam acontecendo neste período, socialmente, globalmente falando, e ele também poderia enxergar todas as coisas que estavam ocorrendo dentro do coração e dentro da mente de todos os seres humanos. Nada pode ser escondido aos olhos de Deus. E tudo aquilo que é feito às escondidas, tudo aquilo que é feito no escuro, tudo aquilo que é feito no oculto, quer oculto aos olhos dos homens, ou quer aquilo que é feito em oculto em nossos corações e mentes, tudo é visto pelos olhos de Cristo. E um dia, diz a palavra de Deus, todas estas obras serão colocadas às claras. Mas o Senhor Jesus, ele também diz neste primeiro versículo que ele é aquele que tem os pés semelhante ao bronze polido. Os pés semelhante ao bronze polido significa que Jesus andou e que Jesus foi provado e que Jesus foi aprovado por Deus em toda a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus andou aqui nesta terra, ele diz que ele não fazia a sua própria vontade, embora a sua vontade fosse santa e perfeita e irrepreensível, mas ele diz que ele fazia a vontade do Pai. Ou seja, Jesus, quando ele veio a esta terra, ele veio para seguir as leis de Deus, ele veio para praticar a palavra de Deus, a qual estava nas Santas Escrituras, mas os judeus e os demais homens sobre a face da terra não conseguiam verdadeiramente compreender o que Deus queria dizer através das Santas Escrituras. E por isso, várias e várias vezes, eles interpretavam a Bíblia da maneira errada. Mas Jesus, quando ele desceu a esta terra, ele diz: eu vim não para revogar a lei e os profetas, eu vim para cumprir a lei. Ou seja, Jesus veio para explanar, para trazer à tona o que verdadeiramente estavam escritos nas Santas Escrituras de Deus. Então, ele andou na palavra de Deus, ele foi provado por intermédio das Santas Escrituras e ele foi aprovado por Deus. Por isso, essa semelhança dos seus pés como bronze polido. Quer dizer que ele andou nos duros caminhos da verdade, pois aqui nesta terra, onde o inimigo é o príncipe deste mundo, então seguir a palavra de Deus, andar no reto caminho do Senhor, torna-se um teste difícil para os seus servos, porém não impossível, porque a palavra de Deus nos diz que nós podemos nos apoderar do poder do Senhor. E foi isso que Jesus fez. Se apoderou do poder de Deus por intermédio do Espírito Santo, andou na palavra, andou na senda de Deus, foi provado e por isso ele se fortaleceu
tal como o bronze era o metal mais resistente que havia naquela época, pois ele era uma mistura dos metais ouro, prata e cobre. E ele era muito utilizado para fazer armaduras e também para fazer armas de guerra. Por isso Jesus estava dizendo que, embora foi dura a sua caminhada aqui na terra, ele se tornou, por estar andando nas pegadas da palavra de Deus, forte como o bronze. Mas, pelo poder do Senhor, ele não apenas era forte como um bronze, mas por passar pela fornalha da provação, ele também era como o bronze polido. E o bronze polido, ele é uma espécie de um espelho que reflete as coisas que estão ao seu redor. E Jesus, andando na palavra de Deus, sendo provado e aprovado na fornalha das provações, então agora ele se tornou aqui na terra uma espécie de espelho, um bronze polido, o qual refletia perfeitamente o caráter de Deus, o Pai. Por isso, quando os discípulos perguntaram ou disseram para Jesus: ó Senhor, mostra-nos o Pai, e isto já nos bastará. Jesus, então, entristecido, disse: mas tanto tempo eu tenho andado com vocês, e vocês dizem: mostra-nos o Pai? O Pai se manifestava em Cristo Jesus, porque o caráter de Cristo veio a se assemelhar perfeitamente ao caráter do Pai. E tal como o bronze polido também era um espelho, Jesus tornou-se o espelho do Pai entre os homens. Mas vamos adiante. Capítulo 2, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. O que isso nos quer dizer? Bom, este período de 538 até 1798 foi um período também de grande perseguição para o povo de Deus. O período das trevas sociais, das trevas econômicas, mas também o período das trevas espirituais. Neste período, a Igreja de Deus estava sendo tão perseguida que houve um povo, o qual conhecemos como os valdenses, que eram discípulos de Pedro Valdo. Pedro Valdo foi um cristão, um homem muito rico, mas que quase dissipou todas as suas riquezas com a pregação do Evangelho, pois em sua época a palavra de Deus estava se tornando de difícil alcance, e esse homem investiu muito para que a palavra de Deus pudesse ser pregada por todos os lugares do mundo, assim como o Senhor Jesus havia dito para os seus discípulos que eles deviam ir por todos os cantos da terra, pregando o evangelho do reino a toda tribo, a toda língua, a toda raça e a toda nação. Aquele homem rico, Pedro Valdo, ele recebeu essas palavras, ele recebeu essas verdades em seu coração e agora ele considerava de maior valor a pregação do evangelho do que reter para si os seus bens materiais. Após Pedro Valdo morrer, pessoas continuaram a seguir o seu exemplo, pois na verdade o seu exemplo era semelhante ao exemplo de Cristo, o qual não viveu para si mesmo, mas viveu para satisfazer a vontade do Pai. Então, os valdenses, eles fizeram de tudo para pregar a verdade de Deus no período em que eles viviam. Todavia, eles foram extremamente perseguidos e eles tiveram que sair da sociedade, eles tiveram que sair da civilização e agora eles tiveram que fugir para o refúgio das montanhas.
Na verdade, não houveram os homens das cavernas há bilhões e bilhões de anos atrás. Porque nós que somos cristãos, cremos não no evolucionismo, mas cremos no criacionismo. E no criacionismo não existiu milhões de anos, mas sim cerca de 6.000 anos que há vida sobre a face da terra. Portanto, não existiram estes homens das cavernas, como a ciência nos diz, mas existiram os verdadeiros homens e mulheres das cavernas, que eram os valdenses, que eram cristãos que se refugiavam em cidades subterrâneas ou cidades feitas nas rochas das montanhas para fugir dos seus perseguidores. Também um pouco mais para frente da Idade Média, por volta de 1400, se aproximando de 1500, surgiram os reformadores. Homens e mulheres que moravam sim na civilização, moravam sim nas cidades, mas que eles começaram a ter acesso à Bíblia, pois no período da Idade Média a Bíblia foi removida, retirada da mão das pessoas, da mão dos servos de Deus. Somente o clero, somente a igreja possuía em suas mãos a Bíblia. E neste momento da Idade Média, do período escuro, tanto no âmbito cristão, no âmbito espiritual, no âmbito social e econômico, neste período o clero, ele teve este poder de remover as Bíblias das mãos das pessoas, e a própria Bíblia, nos cultos, nas missas, ela não era lida na linguagem do povo, mas ela era lida em latim. Desta maneira, o povo, mesmo quando ia às missas, mesmo quando ia à igreja, eles não conseguiam compreender o que a palavra de Deus lhes dizia, porque até este momento, ou neste momento, a palavra não era dita na linguagem desses homens, mas os líderes da igreja preferiam que a palavra de Deus não chegasse nas mãos e nem nos ouvidos dos membros da igreja, porque se assim acontecessem, então eles compreenderiam o que é a verdade e, na verdade, se voltariam contra a igreja, pois neste período da Idade Média a igreja não estava pregando a verdade, mas estava pregando a mentira, com a finalidade de ter em suas mãos os membros e com a finalidade de extorquir os bens materiais dos membros. Neste período da Idade Média, a igreja ela estava também unida ao Estado. Então, se o povo comum não tivesse a Bíblia em suas mãos, imaginavam eles que eles não poderiam ter por si mesmos uma compreensão do que era a verdade e do que era a vontade de Deus, e desta maneira o Estado e a igreja poderiam dominar sobre as pessoas simples e poderiam fazer com que o Estado andasse segundo os seus ditames e a igreja também andasse segundo os seus ditames. Na verdade, igreja e Estado, no período da Idade Média, se uniram para dominar todo o sistema que existia na Terra. E, infelizmente, o que eles fizeram, por muitos e muitos anos, eles prosperaram. Todavia, neste segundo versículo, o versículo 19, o qual acabamos de ler, Jesus faz um elogio. Eu vou até repetir as palavras. Ele disse: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Neste período em que a igreja e o Estado dominavam sobre a mente dos comuns, os valdenses, que estavam no refúgio das montanhas, e os reformadores da palavra de Deus, que estavam se levantando entre o povo, este povo era um
povo de Deus, cristão, extremamente zelosos. Eles receberam em seus corações o amor da palavra de Deus, pois o Senhor, Ele concedia com que a sua palavra, que até então estava sendo perseguida, chegasse na mão destas pessoas. E então essas pessoas começavam a espalhar, começavam a dividir as verdades que eles aprendiam com outras pessoas. E assim, a sua obra ia crescendo, porque o Senhor ia outorgando a eles graça, amor, zelo e poder para fazer a obra de Deus em um período tão difícil da história da cristandade. Foi justamente neste período da Idade Média que o Senhor começou a levantar os grandes homens da Reforma, começando com Wycliffe, depois vindo Lutero, João Hus, juntamente com Jerônimo, Calvino, o Joe Wesley e os Wesleys. Bom, foram muitos e muitos nomes de grandes homens, semelhantemente a Paulo, semelhantemente a Pedro, mas que trabalharam para o Senhor Jesus no período da Idade Média, num período de grande provação. Esses homens, num período de grande trevas, esses homens eram a luz do mundo, e a luz deles brilhavam mais e mais. Quanto mais intensas as trevas da Idade Média, mais intensamente a luz de Deus brilhava por intermédio dos valdenses e por intermédio dos reformadores da Idade Média. Vamos prosseguir. Versículo 20. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Jezabel. Bom, quem foi Jezabel? Primeiro nós temos que entender quem foi Jezabel no passado, no período em que Israel era um reino forte, um reino poderoso, para que então nós venhamos a entender quem é Jezabel nos dias da igreja em Tiatira. Novamente aqui nós temos um tipo e um antítipo. Um primeiro cumprimento e um segundo cumprimento. Uma ilustração e um acontecimento real. O tipo aqui é Jezabel. Jezabel, ela não viveu no período de Tiatira, mas Jezabel viveu muito antes da primeira vinda de Jesus a esta terra como o Messias. Quem era Jezabel? Jezabel não era uma israelita. Jezabel, ela casou-se com o rei Acabe. O rei Acabe, sim, era um rei israelita, mas um rei israelita o qual não ouviu a palavra de Deus, pois o Senhor, desde a antiguidade, sempre deixou muito claro que os seus filhos não deveriam contrair casamento com mulheres de outras nações. Jezabel, ela era de outra nação e de uma nação pagã. E além dela ser uma mulher de uma nação pagã, ela era uma sacerdotisa pagã do deus Baal. Quando Acabe casou-se com Jezabel, não foi Acabe que conseguiu trazer Jezabel para a verdade do Senhor, para a verdade do Deus de Israel, para a verdade do Deus eterno. Pelo contrário, foi Jezabel que aproveitou já a fraqueza e a falta de fé e a incredulidade de Acabe no Deus de Israel para então converter o rei Acabe para o paganismo, para a idolatria, para que então o rei de Israel viesse a idolatrar o Deus a qual ela era a sua
profetisa e a sua sacerdotisa. E o Deus que Jezabel do passado servia era o Deus Baal. Quando Jezabel, então, conseguiu converter o coração de Acabe para idolatrar o Deus Baal, desta maneira, ela e o rei, juntos, agora convenceram a maior parte do povo israelita a também praticar a idolatria ao Deus Baal. Toda aquela forte nação israelita, a qual era poderosa, porque o Deus infinito, o Deus de Israel, o Criador do céu, da terra, do mar, das fontes das águas e de tudo que neles há, esta poderosa nação, por causa da influência que vinha do governo de Israel, se tornou uma nação idólatra. Tanto é que o Senhor diz a Elias que no período dele, no meio de milhões de israelitas, somente 7.000 israelitas não haviam curvado seus joelhos diante do Deus Baal. Então a Jezabel do passado havia se casado com o rei de Israel e havia agora trago a idolatria para o povo de Israel. Mas ela ainda fez mais uma coisa. Juntamente com o rei, e agora que o governo e a religião estavam unidas, pois na verdade governo e religião em Israel sempre andaram juntos. Todavia, neste momento, o governo e a religião estarem juntos acabou sendo uma coisa extremamente danosa, porque esta religião que estava agora no reino de Israel não era a religião verdadeira de Deus, mas era uma religião pagã. E se o paganismo se une com o Estado, então as doutrinas pagãs, elas são infligidas pelo Estado. Elas, na verdade, são colocadas para que os homens que fazem parte daquela sociedade venham a se submeter às suas exigências pelo o poder do Estado. E agora todo o povo de Israel se prostrava diante de Baal, porque assim o Estado e a religião determinavam. Por conta disso, os profetas do Deus vivo naquele período foram todos perseguidos e foram todos mortos, porque eles não aceitavam a idolatria ao Deus Baal. Eles não aceitavam se curvar diante do Deus Baal. Então, os profetas do Senhor, diz a palavra de Deus, foram mortos a mando de Jezabel e a mando do rei Acabe, os quais detinham a religião e o governo do Israel antigo. Contudo, houve um profeta, o qual fugiu das garras de Jezabel e fugiu do alcance do rei Acabe. Este profeta foi o profeta Elias, o qual ficou refugiado nas montanhas por 1260 dias, que são 3 anos e meio, pois naquela época os meses não eram 31 dias ou menos, mas eram 30 dias, todos os meses do ano. Então, os 3 anos e meio que Elias estava refugiado nas montanhas, em outros lugares mais afastados do reino de Israel, eram, então, por conta da perseguição de Jezabel e do rei Acabe. Essa é a Jezabel do passado. Este foi o que aconteceu, ou isto foi o que aconteceu no período do passado com relação a Jezabel. Agora nós entendemos qual é o tipo de Jezabel. Então, qual foi o antítipo de Jezabel no período da Idade Média? Bom, no passado, uma mulher, uma
profetiza, uma sacerdotisa que era idólatra, se casou com o rei de Israel. Mas agora no presente, ou melhor, no período da Idade Média, no período da igreja de Tiatira, a igreja de Deus, que no Apocalipse é simbolizada como uma mulher, em outras partes da Bíblia também é simbolizada como uma mulher, ela também contraiu um casamento. Ela contraiu um casamento com o Império pagão. Sim, porque igreja cristã e Império Romano, eles andavam cada um para o seu lado, mas houve um momento em que a igreja procurou as asas, ou o conforto, ou o abrigo do Estado, e o Estado deu abrigo para a igreja. O Estado agora tomou para si a igreja de Cristo como a sua esposa espiritual. Então houve um casamento da igreja pura de Cristo com o Estado, com o rei que era pagão. Desta maneira, diferente do passado, não foi aqui o rei que se corrompeu, mas no período de Tiatira foi a igreja, a mulher que se corrompeu ao unir-se em casamento espiritual com o Estado, o qual era pagão, o Estado romano, que é o Estado, que é o império, o qual estava dominando sobre a face da terra no período da igreja em Tiatira. Ao contrair este casamento entre igreja e Estado, agora a igreja também se corrompeu, pois não foi a igreja que trouxe o Estado romano para a pureza do cristianismo, mas foi o Estado romano que trouxe a igreja de Deus para a malignidade do paganismo. Então, o que ocorreu após a igreja contrair este casamento com um império? Ela também introduziu a idolatria espiritual no reino espiritual de Israel. Porque a palavra de Deus nos diz que israelitas não são aqueles apenas que são circuncidados, mas israelitas são aqueles que têm a circuncisão no seu coração. Então os verdadeiros israelitas de hoje não são aqueles que por sangue são descendentes de Abraão, mas são aqueles que, tal como Abraão creu pela fé e esta fé lhe foi imputada como justiça, os israelitas de hoje são aqueles que creem que o sangue de Cristo salva, os purifica, os justifica diante de Deus o Pai. Então, o Israel espiritual hoje é a verdadeira, é a pura igreja de Deus. Mas a igreja do Senhor, a parte da liderança da igreja do Senhor, contrair este casamento, esta união com o Estado romano, então agora a liderança ela começou a se contaminar com o paganismo. E após ela se contaminar com o paganismo, ela começou também a impor que as tradições pagãs deveriam entrar dentro da igreja, de uma maneira mais sutil do que aconteceu no período de Jezabel, mas tão real como aconteceu naquele período de Jezabel, lá no passado, no período de Israel de Deus, de Israel literal. Agora, no período da Idade Média, no período da igreja em Tiatira, Jezabel, uma igreja que se contaminou com a idolatria, então agora ela também obrigou que a igreja de Deus, o Israel espiritual de Deus, aceitasse dentro de si, dentro de suas doutrinas, a idolatria pagã, a qual estava revestida com a capa cristã, a qual estava maquiada com o cristianismo, mas que na verdade continuava a ser o paganismo. Então, neste período da Idade Média, o paganismo foi introduzido dentro da igreja de Deus, porque a igreja do Senhor havia se corrompido pela idolatria que vinha do paganismo.
Mas lembre-se que lá no passado, a Jezabel, que se casou com o rei Acabe, ela também, por ter agora o poder da religião e do Estado em suas mãos, ela decretou que todos os profetas de Deus, do Deus de Israel, deveriam ser mortos. Tal como aconteceu no passado, também aconteceu no período da Idade Média. Pois agora, após a igreja ter se corrompido com o paganismo e ter se unido com o paganismo, agora a igreja decretara que todos aqueles que insistiam em continuar nas regras cristãs, tal como estão estabelecidas na palavra de Deus, todos esses deveriam ser perseguidos e mortos. E no período da Idade Média, a igreja a qual havia se contaminado com o Estado, a qual de igreja católica, apostólica, cristã, veio a se tornar igreja católica, apostólica, romana, então esta igreja saiu a perseguir os verdadeiros e fiéis servos de Deus. E todos aqueles que verdadeiramente queriam seguir a sã doutrina de Cristo, de acordo com o que estavam nas Santas Escrituras, estes eram, pela Igreja Católica Apostólica Romana, considerados como hereges. E todos os hereges, diziam eles, deveriam morrer. E tal como houve matança dos profetas de Deus no tempo da Jezabel, que casou com Acabe, também houve grande e muito maior matança dos verdadeiros servos, profetas, pregadores e membros da igreja pura de Deus no período da igreja em Tiatira. Aproximadamente, dizem os historiadores, que 50 milhões de cristãos foram mortos pela Igreja Católica Apostólica Romana em suas inquisições. Todavia, a Jezabel do passado é um tipo e a Jezabel da Idade Média é um antítipo. O que aconteceu no passado 100% deveria de uma maneira mais profética acontecer no futuro. E lembre-se que no passado, aquela igreja que agora era comandada e liderada pela sacerdotisa do deus Baal, ela também perseguiu o profeta Elias por 3 anos e meio. Todavia, por 3 anos e meio, o Senhor Deus o esteve escondendo nas montanhas e nos lugares mais retirados da terra. No período da Idade Média, que vai de 538 a 1798, no período da igreja de Tiatira, que vai deste período, de 538 a 1798, neste período, os valdenses, eles estavam, como nós já falamos um pouco anteriormente, refugiados nas montanhas. Todavia, no passado, o Elias de Deus, o servo fiel de Deus, o qual pregava a verdade de Deus, ele ficou refugiado por 3 anos e meio, que equivale a 1260 dias literais. Mas os valdenses e todos aqueles que queriam servir a Cristo, mas não podiam ficar nas cidades onde a igreja e o Estado, a igreja católica apostólica romana, a qual estava unida ao Estado romano, eles não podiam ficar no estado onde elas dominavam. Então eles tinham que fugir, para tal como Elias servir a seu Deus longe do local onde os tronos dos imperadores e dos governadores católicos, apostólicos romanos estavam. Todavia, no caso de Elias, foram 1260 dias literais, 3 anos e meio. Mas, no caso da igreja em Tiatira, os Elias espirituais tiveram que se refugiar por 1260 dias proféticos.
1260 dias proféticos, segundo nós vemos no livro de Números, no capítulo 14, no versículo 34, 1260 dias proféticos equivalem a 1260 anos proféticos. Por isso que a igreja do período de Tiatira vai de 538 depois de Cristo a 1798 depois de Cristo. 1538 a 1798, nós temos 1260 anos. Tal como aconteceu no passado, também aconteceu naquele tempo da Idade Média. 538 depois de Cristo foi o período em que o Papa recebeu completa autoridade do Estado para fazer o que ele quisesse e para governar da maneira como ele quisesse. E foram aí que começaram as grandes e terríveis perseguições, as quais também recebiam o nome de Santas Cruzadas. Em 1798 foi o período em que o general Berthier, do exército de Napoleão Bonaparte, invadiu a Roma e ali acabou capturando o Papa e prendendo e levando-o para a França. Desta maneira, aquela perseguição sobre os cristãos acabou. E depois de 1260 anos, os cristãos foram então libertados de sua prisão, a qual, na verdade, era mais espiritual do que física. A Jezabel do passado e a Jezabel da Idade Média. A Jezabel de Acabe e a Jezabel católica apostólica romana. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é maravilhosa. O Senhor Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. As coisas que acontecem no passado, o Senhor Deus dirige para que aconteçam de uma certa forma em outros períodos futuros. Desta maneira, os servos de Deus, olhando para o passado, podem saber o que vai acontecer nos tempos futuros. Mas vamos adiante. Apocalipse capítulo 2, versículo 21. E a palavra de Deus nos diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Bom, a palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Antes, Ele deseja que todos os pecadores cheguem à conversão. O Senhor não tem prazer em destruir a Satanás e aos seus anjos. Todavia, Satanás e os seus anjos não quiseram se arrepender dos seus pecados, e por isso diz a palavra de Deus que o fogo do último dia, o dia do juízo, é o fogo preparado para Satanás e os seus anjos, os quais não têm mais perdão, porque eles ultrapassaram o limite da paciência de Deus. Eles ultrapassaram o limite o qual o Senhor havia estabelecido para eles, santos anjos que habitavam no céu na presença do Senhor, e Lúcifer, de uma maneira especial, um anjo que era querubim cobridor, que estava ali cobrindo e velando a glória, a verdade e a lei do Todo-Poderoso. Eles ultrapassaram o limite da palavra, da graça, da paciência de Deus, e por isso o fogo do juízo é preparado para ele e para os seus anjos. Os pecadores, os homens, também se rebelaram, tal como Satanás e os seus anjos. Todavia, Deus, em sua misericórdia, em Cristo Jesus, Ele preparou um plano, o qual pudesse salvar o homem que também havia caído em rebeldia, tal como Satanás e os seus anjos. Contudo, haverá um momento em que o Senhor também não poderá mais continuar oferecendo a sua graça ao homem, se o homem assim rejeita a maravilhosa e excelsa graça de Deus em Cristo Jesus. O Senhor deseja que
todos os pecadores cheguem ao arrependimento. Pois a graça de Deus em Cristo Jesus é para salvar a todos, abarca o mundo inteiro, brancos e negros, pobres e ricos, escravos e livres, judeus e gregos. A graça é para todos e o Senhor está desejoso de que todos cheguem ao arrependimento. Todavia, nem todos se arrependerão. Pelo contrário, infelizmente nós vemos que aqueles que se perderão aos olhos de Deus são como a areia do mar. Infelizmente, uma quantidade enorme, incalculável de homens e de mulheres tomarão a decisão ao lado do rebelde, ao lado de Satanás, e abrirão mão de sua salvação e da vida eterna, a qual o Senhor Deus, em Cristo Jesus, a eles concede. A igreja daquele tempo da Idade Média, embora ela tivesse se contaminado com a idolatria, embora os líderes houvessem se vendido para receber as honras que o Estado romano poderia conceder a eles, e tal foram as honras a ponto de que os líderes da igreja subiram ao pontificado, se tornaram os papas da igreja, e não apenas os papas, não apenas os líderes espirituais da igreja, mas receberam um poder tal do Estado que vieram a se tornar não apenas líderes espirituais, mas vieram a se tornar os líderes espirituais e estaduais do período da Idade Média, a tal ponto que reis e governadores, eles eram colocados e eram removidos pelo poder que os pontífices e pelo poder que a igreja tinha sobre todo o Império Romano. Mas mesmo os líderes da igreja, havendo se vendido por causa dos bens que a terra, que o Estado poderia conceder a eles, ainda assim o Senhor tinha paciência, ainda assim o Senhor estava a dizer: filho meu, dai-me o teu coração. Por longos e longos anos, por longos e longos séculos, o Senhor estava a dizer a toda aquela igreja corrompida, a qual de católica apostólica cristã passara para católica apostólica romana. O Senhor estava dizendo a esta igreja, a qual havia permitido que a idolatria pagã entrasse dentro da igreja. O Senhor estava permitindo um tempo, dando um tempo de arrependimento para que essa igreja que havia trago trevas sobre a terra, trevas ao povo de Deus, esta igreja que havia tirado a palavra de Deus da mão dos fiéis, com o intuito de que os fiéis de Deus não tivessem acesso à verdade, para que pudessem ser governados pela mentira. O Senhor, em sua paciência, em sua longanimidade, em sua misericórdia, em sua piedade, que é excelsa, que é extraordinária e tremenda, o Senhor estava dando tempo para que essa igreja se arrependesse, abandonasse as suas obras. Todavia nós vemos que, infelizmente, essa igreja continuava, tal como Satanás e os seus anjos, obstinada em seus propósitos, em seus desejos, em seus pensamentos corruptos. Vamos adiante, Apocalipse capítulo 2, versículo 22. Eis que aprostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. A remoção do Espírito Santo traz uma completa enfermidade espiritual. O Espírito Santo, ele é o agente divino, o qual está constantemente trabalhando no coração dos homens, no coração de todos os homens, até mesmo aqueles grandes homens da maldade que fazem
tremer os habitantes da terra quando cometem os seus crimes horrendos. Até mesmo nesses homens, o Espírito Santo ainda está trabalhando em seus corações. Haja vista que muitos deles, após cometerem grandes crimes, ainda assim, em algum momento de suas vidas, se arrependem sinceramente dos seus pecados e acabam tomando uma decisão ao lado de Cristo. E isto é uma prova de que o Espírito de Deus ainda não os abandonou. Mas embora tenham cometido crimes terríveis, o Senhor, em sua paciência e amor, continua a trabalhar no coração desses homens. Todavia, há um limite para a paciência de Deus. Também havia um limite para a paciência de Deus com relação a esses líderes que faziam parte desta igreja que tinha se corrompido. Eles se achavam agora os donos do mundo, porque os servos de Deus, os fiéis de Deus, acabaram agora se tornando servos e fiéis da igreja, da liderança. E eles tinham também em suas mãos o poder do Estado. Eles se tornaram os reis do planeta. Se achavam os grandes da terra e achavam que nada poderia, na verdade, destruí-los e destroná-los. Mas aqui o Senhor falou que lançaria eles por cama, colocariam eles acamados. Isso significa que se Deus então removesse o Espírito Santo, o qual ainda estava trabalhando com eles, então eles estariam para sempre enfermos no pecado. Ainda que eles continuassem em seus tronos, em seu pontificado, em seu lugar, em sua posição, a qual haviam recebido do Estado, e os que não eram pontífices haviam recebido grandes posições na igreja. Mesmo nessa situação, se o Espírito Santo fosse retirado deles, então a enfermidade do pecado estaria para sempre em seus corações. E então, espiritualmente, eles estariam para sempre acamados. Deus misericordioso evitou muito fazer isto. Infelizmente, muitos e muitos homens, muitos e muitos líderes estatais e religiosos daquela época tiveram o Espírito Santo de Deus removido de si. E assim, tal como Satanás e os seus anjos estavam para sempre enfermos na doença do pecado e condenados à morte eterna. Mas a palavra também nos diz que em grande tribulação o Senhor colocaria aqueles os quais haviam adulterado com esta igreja. Bom, quando o Senhor remove a sua proteção por causa dos constantes pecados de rebelião dos homens, então Satanás, ele entra em cena e faz tudo quanto lhe aprouver. Veja o caso de Israel. Israel teve muitos e muitos anos para se arrepender de sua idolatria, para se arrepender de sua rebeldia, para se arrepender de suas constantes e contínuas apostasias contra o Deus de Israel, o qual os havia retirado do jugo egípcio e os feito uma grande nação. Mas o Senhor constantemente repete que Israel era um povo de dura cerviz, de coração duro, rebeldes, obstinados, que voltavam, que viravam as suas costas para Deus. O Senhor dizia que os próprios animais, os próprios bois, os próprios servos, eles reconheciam quem eram os seus donos. Todavia Israel não reconhecia quem era o seu Deus, pois constantemente entravam em rebelião contra o Altíssimo, por causa de suas atitudes. Até que então o Deus infinito,
mandou o seu maior dom, Cristo Jesus, a fim deste pregar a Israel, revelando assim a Israel o caráter perfeito, imaculado, santo, justo e bom do Pai. Todavia, em vez de Israel aceitar as palavras de Cristo, todavia, em vez de Israel acatar os conselhos de Deus por intermédio de Cristo e assim escaparem da condenação, Israel acabou, por fim, voltando definitivamente as suas costas a Deus, porque rejeitaram o Filho de Deus. E o que poderia mais ser feito por eles, se eles rejeitaram o último apelo divino? Então, quando eles rejeitaram o último apelo divino, o Senhor não pôde fazer mais nada senão retirar a sua glória do meio do povo escolhido. Por isso Jesus, quando estava descendo a Jerusalém, com os olhos cheios de lágrima e a soluçar, ele chorava sobre aquela cidade impenitente, dizendo: ó Israel, ó Jerusalém, que expulsa os seus profetas, apedreja os seus profetas, que mata aqueles que te são enviados. Quantas e quantas vezes eu quis, tal como a galinha faz com seus pintinhos, trazer vocês para debaixo de minhas asas, mas vocês rejeitaram, não o quiseram. Portanto, a vossa casa ficará vazia. Porque por causa da rejeição deles, a glória do Deus infinito seria retirada do meio de seu povo. E quando a glória do Senhor fosse retirada do meio de seu povo, então Satanás teria agora liberdade para fazer o que ele sempre desejou fazer, mas Deus não o permitia. E nós vemos que no ano 70 depois de Cristo, uma tribulação, tal como um dilúvio, veio sobre a impenitente e culpada e condenada cidade de Jerusalém. Tito, com o seu exército romano, sitiou a cidade. E as histórias que nós vemos daquele tempo, como a própria história de Joséfo e de outras pessoas que relataram, dizem que naquele período em que a cidade de Jerusalém ficou sitiada pelos exércitos romanos, as mulheres de Jerusalém, as mais delicadas, elas matavam os seus filhos, cozinhavam os seus filhos, tamanha era a fome que havia dentro da cidade. E elas faziam isso porque o Espírito Santo do Senhor não mais habitava nos habitantes daquela cidade impenitente que estava agora sitiada, prestes a cair nas mãos de seus inimigos. Não só as mulheres tomaram essas atitudes, mas uma situação terrível, extremamente calamitosa, estava ocorrendo dentro daquela cidade sitiada. Todavia, os exércitos de Tito invadiram a cidade. Depois de algum tempo sitiando-a, eles invadiram essa cidade e foi um terrível morticínio, pois judeus de várias partes do mundo estavam ali reunidos para comemorar as suas festas. Neste período, mais de 1 milhão de judeus morreram em Jerusalém. Os registros mostram que dentro do templo de Jerusalém, as pessoas buscavam refúgio, pensando que os soldados romanos não adentrariam no templo, mas os soldados romanos não respeitaram o lugar santo, adentraram no templo e ali mataram muitas e muitas pessoas. Dizem os relatos que o sangue dos judeus escorriam as escadarias do templo do Senhor, tal como se fosse uma cachoeira. Uma tocha foi lançada ao templo, outras tochas foram colocadas, lançadas ao templo pelas mãos dos soldados romanos. O templo do Senhor, o qual os judeus achavam que era inexpugnável, nunca jamais seria destruído.
A profecia de Cristo então se cumpriu, pois o Senhor Jesus disse que não sobraria pedra sobre pedra daquele templo que não fosse derrubadas. E todas as pedras daquele grande monumento, que era uma das 7 maravilhas do mundo, foram por fim derrubadas, tal como a profecia do Senhor Jesus Cristo. Alguns sacerdotes e algumas pessoas de Israel gritavam altamente: Icabode, Icabode, foi-se a glória. Este é o resultado de continuar em rebeldia e obstinação contra o Deus dos céus, pois um dia sua paciência acaba. E aqui o Senhor estava dizendo que aqueles que estavam adulterando com esta igreja que havia entrado no sistema idolátrico, chegaria um momento que, se eles não se arrependessem, Deus também os poria em grande tribulação. E nós vemos que o período da Idade Média, principalmente para as pessoas humildes, as quais adulteravam com essa igreja apóstata, idólatra, estes passaram, infelizmente, uma tribulação moral, espiritual, social, econômica, como talvez nunca dantes havia existido e nem existirá sobre a face da terra. Vamos adiante. Apocalipse capítulo 2, versículo 23. E a palavra de Deus diz assim: Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Diz a palavra de Deus: Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade. Ou seja, que visito o pecado, porque Paulo diz que iniquidade é pecado. Pecado é iniquidade. E pecado é a transgressão da lei. Mas enfim, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículos 4 a 6. O Senhor estava fazendo uma ameaça que a todos aqueles que não se arrependessem do estado espiritual a qual estavam vivendo, a qual estavam praticando, os seus filhos seriam por Deus mortos, destruídos. Em Êxodo 20, dos versículos 4 a 6, nós vemos que o Senhor, Ele faz uma alerta e uma maldição a todos aqueles que não guardassem os mandamentos de Deus. E ele diz que os filhos destes que se afastassem da lei do Senhor, até a 3ª e a 4ª geração desses filhos, o Senhor visitaria a iniquidade dos seus pais, se lembraria dos pecados os quais os seus pais haviam cometido, que era a transgressão da santa lei de Deus, e os seus filhos seriam visitados com maldição. Todavia ele diz que aqueles que guardassem os seus mandamentos, os seus filhos seriam abençoados até 1000 gerações. Este povo da Idade Média, o qual estava adulterando espiritualmente com esta igreja, a qual havia se corrompido de uma mulher, de uma igreja
impura havia se tornado uma prostituta espiritual. Então o Senhor estava dizendo que a todos esses que com esta prostituta espiritual, todos que se prostituíam, se adulteravam com ela, então se eles não se arrependessem, não apenas eles receberiam a maldição, mas os seus filhos estariam recebendo maldição, porque estavam transgredindo as leis do Senhor. Porque esta igreja do período da Idade Média começou a aceitar a idolatria, começou a aceitar o adultério, começou também a aceitar o dia de adoração do grande Deus Sol, o Deus pagão dos romanos, em vez do dia de adoração do Deus Criador do céu, da terra e do mar. Então, por conta disso, uma maldição estava caindo sobre eles. E não que o próprio Senhor estaria agora pisando os seus filhos, mas por remover as bênçãos de sobre esses idólatras, sobre esses apóstatas. Então o próprio Satanás estaria por 3 ou 4 gerações atormentando e matando os filhos dos filhos destes que haviam apostatado. Muitas vezes, quando Deus diz que fará o mal, não é que ele o faz com suas próprias mãos, mas retirando a sua proteção, então ele dá plena liberdade para que Satanás faça agora o que ele quiser. Todavia, nós vemos que também há momentos em que Deus age com as suas próprias mãos. E isso nós veremos no livro do Apocalipse, quando estudarmos a respeito das 7 últimas pragas de Deus. Prossigamos, Apocalipse capítulo 2, versículos 24 e 25, e a palavra nos diz assim: Digo todavia a vós, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Deus, ele não ia permitir que viessem maiores provações aos valdenses e aos reformadores daquela época, que eram os seus fiéis, os seus Elias espirituais, os quais não haviam se corrompido com as idolatrias da Igreja Católica Apostólica Romana. A estes, os valdenses, e aos reformadores, grande demais já era a sua tribulação, e o Senhor não permitia que viesse uma tribulação maior do que esta. Pois o Senhor também promete que Ele não dá aprovação maior do que o homem pode suportar. Mas junto com a própria aprovação, o Senhor concede um meio de escape e a força para resistir à tribulação. Aqui ele também fala a respeito das coisas profundas de Satanás. O que são essas coisas profundas de Satanás? Como nós estamos estudando, todas as religiões, todas as crenças pagãs, elas têm como fundamento as doutrinas de demônios. São os espíritos imundos que criam várias e várias religiões, seitas pagãs. Para eles não importa que todas as mentes estejam numa mesma religião, crendo numa mesma coisa. Não, Satanás é o pai da mentira. Não importa se é a mentira A, B, se é a mentira X ou a mentira Y. Para ele importa levar as pessoas à mentira. O paganismo ele é baseado na mentira. O paganismo e Babilônia são baseados na confusão espiritual, na confusão doutrinária. Esta igreja da Idade Média, a qual passou de cristã para romana, aceitou em si o paganismo romano, embora ainda obtivesse e retivesse
muito dos conceitos bíblicos, ela permitiu que muito dos conceitos pagãos, os quais são iniciados nas mentes dos espíritos imundos, ela permitiu que tais doutrinas viessem para dentro dela. As coisas profundas de Satanás é o paganismo. E então os valdenses e os reformadores, eles não aceitavam uma doutrina que era parte da Bíblia e parte do paganismo. Eles não conheceram, não aceitaram conhecer o paganismo, que é as coisas, ou que são as coisas profundas de Satanás. Não imaginem que paganismo é apenas uma mentira completamente fora das diretrizes das questões bíblicas. Não é assim, porque desde o Jardim do Éden, quando Satanás entrou na serpente, ele mostrou que a maneira como ele venceria os homens era misturando o erro com a verdade. E muitas vezes ele coloca mais da verdade do que do erro. Para ele não importa se a pessoa saiba muito da verdade, o que importa é que a pessoa também aceite o erro. Mas os valdenses, os reformadores, aceitavam somente a Bíblia, e a Bíblia só. As doutrinas, os preceitos, as tradições de homens, ainda que grandes pontífices, ainda que homens, os quais retinham em seu poder todo o Estado e religião, ainda assim, os valdenses e os reformadores cristãos preferiam a morte do que se submeter a um governo e a uma doutrina que tinham em si muito ou pouco do paganismo, o quais são as coisas profundas de Satanás. E vamos então concluir. Apocalipse capítulo 2, versículos 26 a 29. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqueles que guardavam as obras de Cristo. Disse o Senhor: os que me amam guardarão os meus mandamentos. Assim como eu tenho amado o Pai e guardado os seus mandamentos. Meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, quais são os mandamentos de Jesus? Talvez você diga: amar a Deus sobre todas as coisas é o teu próximo como a si mesmo. Você não está errado, você está completamente certo, porque isso está escrito na palavra de Deus. Mas agora eu pergunto a você: o que é amar a Deus sobre todas as coisas? E o que é amar o seu próximo como a você mesmo? Você pode me responder isso? Dentro das Escrituras? A palavra de Deus, no capítulo 20 de Êxodo, nos mostra a lei do Senhor, a qual não foi escrita por mãos humanas, mas que fora escrita pelo dedo do Senhor. Os 4 primeiros mandamentos da lei do Senhor mostram, dizem, trazem para nós o que significa amar a Deus sobre todas as coisas. E os outros, últimos 6 mandamentos revelam para você e para mim o que é e como podemos amar o nosso próximo como a si mesmos, como a nós mesmos. Jesus disse: guardem os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Assim como eu tenho amado o Pai e guardado os seus mandamentos.
Costumamos dizer que aqueles mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus no Monte Sinai são os mandamentos do Pai, mas nós estamos errados. Repito o que eu já disse em outros estudos. Na sarça ardente, quando Moisés dela se aproximou, ele tirou ali as sandálias porque ele estava entrando em um lugar santo. E ele continuou a falar com o Deus que estava ali naquela sarça. E ao final da conversa, quando Moisés perguntou, o que eu vou dizer para aquele povo? Porque provavelmente eles não vão crer em mim. Qual é o nome do Senhor? Se eles me perguntarem, que Deus te enviou? O que eu digo para eles? O Deus, o Senhor, que se manifestara a Moisés ali na sarça, disse a Moisés, diga a eles, eu sou o que sou. Quem estava ali na sarça era o Deus, eu sou. E ele disse que ele ia adiante de Moisés e também ia adiante dos israelitas, livrando-os dos egípcios. Foi esse Deus, o qual estava na sarça, que livrou os israelitas do cativeiro egípcio. Foi esse Deus o qual se manifestara em coluna de nuvem durante o dia e em coluna de fogo durante a noite, o qual guiara Israel até o monte Sinai. Foi este Deus, o Deus eu sou, que deu as leis, as regras mosaicas para Moisés escrever no papiro, escrever no papel da época deles, as quais não foram para dentro da Arca da Aliança, mas ficaram fora da Arca da Aliança, mostrando que pelo fato delas terem sido escritas pela mão de um homem ter ficado fora da Arca da Aliança, chegaria um momento em que então estas leis, estes mandamentos, os quais eram para o povo judeu, chegaria um momento que estes mandamentos seriam abolidos. Mas este Deus eu sou, ali no Monte Sinai, chegou o momento em que ele não permitiu que o seu servo Moisés escrevesse as suas palavras, mas ele pediu que Moisés talhasse, cortasse 2 tábuas de pedra da rocha, para que ele mesmo escrevesse os seus eternos, imutáveis mandamentos nas tábuas de pedra. Aqueles mandamentos os quais Davi disse que a tua lei é eterna, eternos são os seus mandamentos, são a verdade. Deus escreveu, este Deus, o Deus eu sou, escreveu os seus 10 mandamentos naquelas tábuas de pedra. Quando Jesus veio a esta terra, várias e várias vezes ele repetiu, eu sou, eu sou, eu sou, até o momento em que ele disse que antes de Abraão, eu sou. E então aquela multidão pegou pedras nas mãos para atacarem em Jesus, porque eles disseram que o Senhor Jesus fazia de si mesmo Deus, porque ele se chamava como eu sou. Jesus estava na sarça, Jesus estava no Sinai, Jesus escreveu as leis do Sinai e Jesus desceu a essa terra, ele é o eu sou. Ele escreveu a lei e ele disse, aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. E o livro do Apocalipse nos diz, no capítulo 12, no versículo 17, que o dragão, que é Satanás, ele se ira contra a mulher, que é a igreja, e ele sai para fazer guerra ao restante da igreja, da descendência da igreja. E ele diz que o restante da descendência da igreja são os que guardam os mandamentos de Deus, não os de Moisés, os de Deus, e que têm o testemunho em Jesus, os mandamentos de Deus, meu irmão, os mandamentos de Deus, minha irmã, são os mandamentos os quais Jesus escreveu no Monte Sinai, os quais ele disse que passaria a terra, passaria os céus, mas nenhum jota, nenhum tio, nada, nenhuma vírgula da lei, dos mandamentos dele passaria.
Os céus e a terra não passaram. Jesus não voltou. Nem um jota, nem um tio da lei que foi escrita pelo dedo do Senhor Deus Jesus pode ser alterada. Meus irmãos, os 10 mandamentos da lei de Deus continuam intactos. E no livro de Isaías, nos diz que na nova terra, todos virão de um sábado a outro adorar perante Deus. O 4º mandamento também não foi abolido. Nenhum mandamento da lei de Deus foi abolido. Portanto, aqueles que guardam as obras de Deus são aqueles que cumprem os mandamentos de Deus. Os valdenses, aquele povo que havia fugido para as montanhas para não ser morto nas cidades, eles guardavam o sábado. Os registros da época mostram que os valdenses, mais de séculos e séculos, mesmo depois da morte e ressurreição de Cristo, continuaram guardando todos os mandamentos, continuaram guardando todas as obras de Cristo. Eles criam, eles entendiam que todo ser humano é salvo pela fé em Cristo. Mas agora que nós somos salvos mediante a fé, então a palavra de Deus no Novo Testamento nos diz que a fé sem as obras, que obras são essas? São as obras da lei de Jesus, da lei de Deus, os 10 mandamentos. A fé sem essas obras é morta, porque quando você diz que a lei do Senhor, a lei que foi escrita com o dedo do Senhor, quando você diz que essa lei, os 10 mandamentos, foi abolida, você está dizendo que o governo eterno de Deus foi abolido. Isso nunca vai acontecer. Os 10 mandamentos nunca vão passar. De uma eternidade a outra, essa é a base do governo de Deus. Tanto é que as leis as quais Moisés escreveu para os judeus foram colocadas fora da arca, porque no momento em que Cristo morresse na cruz, essas leis seriam abolidas. Mas as leis dos 10 mandamentos, as quais Jesus escreveu com o seu dedo, elas foram colocadas dentro da arca da aliança. E por que elas foram colocadas? Porque a arca da aliança simboliza o trono de Deus. Nós ainda estudaremos sobre isso no livro do Apocalipse. Mas as tábuas foram colocadas ali para simbolizar que as leis do Senhor são a base do governo de Deus. A glória do Senhor se manifestava sobre a arca e haviam querubins velando os seus rostos e as suas asas ali abraçavam a glória do Senhor. Tal como no livro do Apocalipse nós vemos que Deus infinito se manifesta sobre o seu trono e os querubins ali, eles então velam a glória do Senhor. São os querubins cobridores, os verdadeiros querubins cobridores que estão nos céus dos céus. A base do governo do Senhor são os seus 10 imutáveis e eternos mandamentos, os quais os valdenses guardavam. Nem todos os reformadores guardaram todos os mandamentos, porque eles estavam saindo de uma igreja a qual misturara o erro com a verdade. Todavia, a verdade ela é crescente e a luz é crescente. Assim como Salomão teve 1000 mulheres e hoje os casamentos são monogâmicos, somente um homem e uma mulher, nós vemos que a luz ela foi crescendo, crescendo e crescendo. Deus não condenou Salomão por ter casado com 1000 mulheres. Deus não condenou Abraão por ter casado com 2 mulheres. Deus não condenou muitos homens do passado por ter feito coisas que hoje nós não fazemos. Isto porque a lei, ou melhor, a luz da palavra e da lei de Deus, ela é
crescente, 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 e até o período da volta de Jesus, ela vai se tornar mais clara para os filhos de Deus. Por isso, muitos dos reformadores não guardaram alguns dos mandamentos. Todavia, hoje nós entendemos, porque a luz ela é crescente, o livro do Apocalipse vai nos mostrar isso, que hoje o Senhor requer que a sua igreja guarde todos os mandamentos de Deus e creia no testemunho de Jesus. Mas também é dito que a estes, os fiéis, seria dado cetro de ferro para que eles regessem as nações e reduzissem elas a pó. Lemos no livro do Apocalipse: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Aqueles do período da Idade Média, os quais foram escarnecidos, humilhados, mortos pela igreja apóstata, mortos pelo Estado que se unira à igreja apóstata. Aqueles os quais eram regidos com cetro de ferro, e os quais pela igreja e pelo Estado eles eram esmagados como se fossem vasos de barro e eram reduzidos a pó. Aqueles os quais os grandes pontífices, em suas cruzadas malignas e satânicas, e também os seus jesuítas e os exércitos que trabalhavam para os pontífices, aqueles que davam risada com o sofrimento e a tortura dos cristãos, os fiéis, os quais eles chamavam de hereges, esses que riram do derramamento de sangue do povo de Deus, chegará um dia em que eles serão julgados pelo povo o qual eles julgaram. Não que o julgamento quem faça é o povo de Deus, quem julga é o Senhor. Todavia, aqui nós lemos que foram colocados os servos de Deus em trono, e que a eles foi dada a autoridade de julgar. Cada ser humano será testemunha contra ou a favor dos homens que viveram em sua geração. A palavra de Deus nos diz que haverá 1000 anos, os quais os fiéis estarão nos céus, os infiéis estarão mortos na terra. Nós vamos entender isso mais para frente também. Nestes 1000 anos, os quais os justos fiéis estiverem nos céus, assentados em trono, eles poderão participar do julgamento dos ímpios, e o Senhor os chamará como testemunhas para testemunhar contra os ímpios da sua época. Aqueles que sofreram na mão da igreja que havia se apostatado, que sofreram na mão de pontífices, que sofreram na mão de jesuítas, que sofreram na mão de homens, os quais alegravam-se com a maldade, com a crueldade, com a tortura. Esses julgarão. E no dia do juízo, o Senhor então os apresentará aos ímpios e dirá: estes viveram em suas épocas, foram fiéis testemunhas minhas, e eles concordam que vocês, por causa de sua maldade, sua incredulidade, sua rebeldia, sua tirania, vocês então devem ser, pelo meu cetro, esmagados como vasos de barro. Mas terminando, o Senhor também diz a este povo da igreja em Tiatira que eles teriam a estrela da manhã, tal como Jesus do Pai a havia recebido. Um novo dia, um recomeço. Jesus, um pouco antes de entrar naquela tumba, ele estava bradando: Eloi, Eloi,
lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Trevas haviam diante do Filho de Deus, pois o pecado teu e o meu pecado estavam recaindo sobre o justo. Ele sofria a penalidade do injusto. Trevas cobriam os olhos de Cristo, e a glória do Pai dele havia sido retirada, porque a sua ira estava recaindo sobre o seu Filho amado, o qual carregava os pecados do homem. Ele desceu àquele túmulo em trevas, mas ele venceu as trevas, e então um poderoso anjo desceu, chamando o Filho de Deus, dizendo: Filho de Deus, levanta do túmulo, pois teu Pai te chama. Um novo dia, um dia eterno, nasceu para Cristo Jesus. E agora o próprio Cristo torna-se a estrela da manhã, torna-se a alva, torna-se um novo dia para você, um novo dia para mim, um novo dia para aqueles que viveram no período de Tiatira, no período das trevas, no período em que muitos desceram à cova sobre trevas, sobre muitas trevas, mas agora, quando Cristo ressurgir, trazendo a salvação em suas asas, quando a alva vier em sua glória, na glória do Pai, na glória dos santos anjos, então ele levantará as mãos para os céus e ele bradará, dizendo o seguinte: despertai, 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 vós que no pó da terra dormem, e surjam. Então todos os fiéis, valdenses e reformadores, os quais viveram no período das trevas, no período da Idade Média, ressurgirão com os seus corpos glorificados. E então um novo dia, um dia eterno nascerá para eles, e eles estarão eternamente na presença do seu Rei, o qual é o sol da justiça do fiel. Oh, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, essa experiência pode ser tua, essa experiência pode ser minha. Aceite a Jesus, aceite a verdade de Jesus, guarde os mandamentos de Deus, tenha a fé em Cristo Jesus. E o anjo diz em Apocalipse: a fé em Jesus é a espírito da profecia. Portanto, saia de Babilônia, procure qual é o povo que guarda os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus, o qual é o espírito da profecia, e vem para a verdade, vem para receber o galardão, vem para ver a alva voltando, vem para dar as mensagens de advertência a qual o mundo nesses últimos dias precisa receber. Venha para receber de Deus o espírito da profecia, o qual te revelará a profecia bíblica, para que você seja também um servo e uma serva eloquente, cheio de autoridade, de amor, para pregar a profecia de Deus a todos aqueles que perecem sobre a face da terra. Em nome de Jesus eu te convoco a todos aqueles que têm um coração sincero, em cujo Espírito Santo está trabalhando neste momento, dizendo: filho, tu és meu, tu és uma ovelha do meu aprisco, mas está no aprisco errado e precisa ir para o aprisco certo, para que você não incorra nos pecados de Babilônia e não receba sobre si as pragas, as quais dentro em breve eu derramarei sobre Babilônia e os que com ela adulteram. Convido você a fechar os olhos. Nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo que o seu Espírito nos guie nesses últimos tremendos dias. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o nome do Senhor desde agora e por toda a eternidade. Pai Santo, derrama sobre nós o verdadeiro poder do Espírito Santo. Conceda-nos o Espírito da profecia e nos guie em toda a verdade da profecia. Se estamos em Babilônia, revela-nos, Pai, e revela-nos qual é a igreja a qual guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, tem o Espírito da profecia. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e lhe agradecemos. Amém.
Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, foi um prazer estar com vocês em mais esse estudo do Apocalipse versículo por versículo. Desejo a você um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. E até mais.